Olá, tudo bem? Gente, eu tô num lugar aqui muito, muito especial. Vocês não têm noção da minha alegria. Tô num estúdio aqui da Joelma e do Leandro, um casal maravilhoso, presente de Deus mesmo aqui, tudo isso. E eu estou estreando finalmente o meu podcast. Vocês lembram que eu falei com vocês no início do ano que para esse ano de 2024 eu tinha alguns projetos, né, de estar mais ativa aqui em outras redes, não só no Instagram, mas aqui também no YouTube. Então, eu estou com o meu podcast chamado Maternidade Salva, tá? E eu espero que vocês gostem. Eu pretendo aqui tratar de assuntos que vocês já me perguntam lá no Instagram, né? E quem não me segue lá, aliás, pode seguir @marinavenuto, tá? Que eu interajo bastante por lá também. E é isso, eu quero trazer para vocês aqui assuntos relacionados à maternidade, feminilidade, né? Coisas que nós mulheres aí temos tantos desafios, né, para vivermos nesse tempo, nessa cultura, né? Mas enfim, hoje a nossa ideia, né, a minha ideia é falar sobre percepção espiritual e vida devocional. O quanto que isso é importante para a vivência, principalmente da maternidade. Claro que isso é importante para todos, né? Tanto homens, mulheres, seja em qual situação for. Mas a maternidade, gente, assim, é realmente essencial, tá? Então, eu trouxe uma convidada muito especial aqui para falar com vocês. Ela é uma amiga muito, muito querida, que Deus, assim, também me presenteou. A gente se conhece já há muito tempo também, né? E, assim, é uma honra receber você aqui, Clarice, para a gente falar desse assunto, porque, de fato, a Clarice é uma referência para mim nesse assunto. A gente sabe o que aconteceu uma vez? A gente estava na casa dela, não sei se ela lembra, e a gente estava numa reunião lá, e os filhos dela é quem estavam conduzindo ali, né, as filhas e tal. E aí, ela chegou no finzinho já, a gente conversou, e eu falei assim, Clarice, como é que a gente faz para ter filhos assim? Me fala, né? Me conta o segredo. E aí, ela virou para mim, e ela falou assim, olha, é a oração. Ela falou de um modo assim que eu falei, gente, é isso, né? Então, assim, parece uma coisa tão simples, mas, assim, é uma coisa que realmente precisa acontecer. Às vezes, a gente, por achar a oração, a vida devocional, uma coisa tão simples, a gente tende o quê? A subestimar o poder disso, né? Principalmente na educação dos filhos. Então, a Clarice, aquele dia, ela talvez não saiba disso, está sabendo aqui agora, mas, assim, ela ter falado aquilo, eu falei, nossa, então é esse o caminho. Então, tem que permanecer nisso, né? E, realmente, depois que eu vim para a maternidade, eu percebi, assim, o quão dependente eu sou de Deus. Ainda mais, né? Então, enfim, eu queria que você se apresentasse, Clarice, tá bom? Para o pessoal que vai te conhecer aqui. Eu que estou muito feliz de estar aqui com você nessa tarde, viu, Marina? Foi um presente também receber esse convite de estar aqui com você, de inaugurar o podcast Maternidade Salva. Obrigada, né? viu? Eu sou mãe, né, de 3 lindezas, da Lígia, 24 anos, da Ana, de 20, e o Ricardo, de 17, né? Sou casada com o Ricardo, né? Nós moramos em São Paulo. Temos a alegria de ter conhecido você, seus pais, né? Seus sogros, enfim, essa galera maravilhosa, Joelma, Leandro. São anos de convivência onde a gente aprende muitas coisas também. E a principal, né? Andar com Deus. Então, ter amigos conectados com Deus faz toda a diferença também, sim, né? Verdade. E a gente circula, né, nesse ambiente que se chama maternidade, né, nesse lindo ambiente desafiador, mas que também traz muito ensinamento para a gente. E você falou uma coisa que é o que eu vejo que é muito importante, o quanto nós dependemos de Deus. Então, quando eu me vi, né, não só esperando por aquilo que eu aprendi vendo a minha mãe, porque eu vi que, de repente, aquilo já não estava mais me bastando. Eu falei, não, eu preciso de algo mais eficiente, eu preciso de algo mais potente para eu trabalhar a maternidade com os meus filhos, né? Então, só a experiência que eu já tinha visto e vivido com a minha mãe, eu percebi que estava sendo pouco. Eu falei, não, eu preciso de algo maior. Eu falei, o que será que é esse algo maior? E um dia eu entendi que é a palavra de Deus. Né? Nós, como mãe, nós precisamos carregar, né, a nossa vida, o nosso dia a dia, os nossos costumes, a nossa rotina diária com a palavra de Deus. A partir da palavra de Deus, a gente começa a ter recurso para várias outras coisas. Sim. Foi por aí que começou.
E muito obrigada, então, de estar aqui com você e da gente bater esse papo hoje. Imagina, eu que agradeço demais, demais. A gente poder estar aqui gravando isso juntas, né? Vamos lá. Então tá. Bom, gente, como eu falei para vocês, para mim é uma alegria imensa estrear esse podcast já com esse tema, porque como eu falei, eu considero assim o fundamento para viver uma boa maternidade, né? Então, como a Clarice falou, tem coisas que assim, a mãe até ajuda, né? A minha mãe, assim, eu me inspiro muito nas dicas que ela me deu no início e tal. Minha mãe sempre me ajudou muito nesse sentido, mas realmente é uma caminhada que você precisa fazer com o Senhor, né? Porque, como fala em 1 Timóteo 2,15, né? Que quando Paulo fala ali que a mulher será salva dando à luz filhos, então existe uma salvação para a mulher na vivência dessa boa maternidade, porque ele fala que ela será salva se ela viver de tal modo, né? Não é de qualquer jeito também. Então, eu vejo que, assim, a primeira coisa que a gente deve fazer realmente é se voltar para o Senhor, né? E de preferência, assim, se você pode, se é possível, na primeira hora do seu dia, nos primeiros minutos do seu dia, dedicar a sua primeira energia, né? A sua mente está tranquila ali, a falar com o Senhor. Isso, assim, fez uma diferença enorme na minha maternidade, né? Eu realmente, assim, se eu não tivesse essa busca diária e não priorizasse isso, eu não sei se eu teria condições de exercer uma maternidade que desse glória ao Senhor, né? Porque esse é o meu objetivo, da Clarice, né? E de tantos vocês que me acompanham aqui também. Então, assim, Clarice, eu queria que você falasse com a gente como é que você vê essa importância, se você pudesse definir para a gente como é que você vê essa importância de realmente ter uma vida devocional. Sim, Como a você base. Vê isso? Né? Eu até dei um nome assim em casa para isso. Eu falo que é a educação piedosa. A gente precisa educar os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. E aí, a gente tem que ter uma busca diária na palavra de Deus. Que a gente é a referência deles, né? Sim. Só que, assim, isso não surgiu de uma hora para outra. Porque, assim, hoje eu tenho a Lígia de 24 anos, a Ana de 20, como eu falei, o Ricardinho de 17. Eles foram bebês, né? Eles foram recém-nascidos, foram bebês, infância. Isso não tem, assim... cada idade, na verdade, a gente começa a desenvolver essa habilidade de, pela palavra, você entregar uma maternidade de acordo com a palavra. O que eu estou querendo dizer? Que quando eles eram menorzinhos, era muito difícil. Porque a rotina é totalmente diferente, né? Então, quando eles eram bebês, quando a Ana era bebê, a Lígia era maior. Quando o Ricardinho era bebê, eu já tinha a Lígia e a Ana. Aí você fica então, tentando equilibrar os pratos, fica né? diferente, com um filho, com 2, com 3, né? Que é maravilhoso, mas é desafiador. Então, a gente precisa entender a estratégia para você desenvolver uma vida devocional de acordo com a idade do seu filho. Então, quando é bebê, a gente tem que aproveitar a hora que eles dormem. Você vai estar morrendo de sono, porque você também não dormiu. Mas, assim, tem que ler, tem que aproveitar a hora que o bebê está dormindo para você ter teus minutinhos. Só que aí é interessante que esse bebê cresce, ele vai para a escolinha, e aí você começa a ter um tempo mais livre, né? Aí também é um horário bom, né? Que aí você vai sentar, vai ter um minutinho ali a sós com Deus, porque tá na escola, você tá em casa, ou você tá trabalhando, mas você também consegue driblar essa logística, né? Sim. Então, ok. Só que, de repente, esse filho também, além de estar na escola, ele também começa a fazer uns cursos extracurriculares. Aí você leva para inglês, você leva para natação. Aquilo que a gente ia falando no carro, né? Que aí a rotina fica comprometida de novo. E aí é a hora que tem que acordar mais cedo. Né? Que, de repente, a hora que você vai ser a última a dormir, igual a gente estava falando, né? E a você vai ser a última a dormir e a primeira a acordar. Porque para desenvolver vida devocional, leitura na palavra, para você fortalecer a educação com a palavra de Deus, precisa de esforço. Perseverança, né? Perseverança. Então, assim, independente da idade. Hoje eu tenho os 3 já quase adultos, né? Já tenho a Lígia adulta, a Ana adulta e o Ricardinho já quase adulto também. Hoje, o meu devocional é para entregar testemunho para eles. Acho que no decorrer do podcast a gente vai falar que isso a gente também ensina eles a fazerem, né? Vai chegar uma hora que eles vão fazer, né?
Mas hoje, com eles maiores, hoje o meu devocional eu já tenho um tempo mais livre, já é muito melhor agora, né? Dá para cantar. Mas eu vejo que isso já entrega testemunho para eles continuarem desenvolvendo o deles diariamente. Certo. Tá? Maravilhoso Mais ou menos isso. por aí. Eu acho que isso que você falou é tão importante, porque assim, não adianta a gente falar para eles que é importante. Eles precisam ver a gente também Sim. fazendo essas coisas. Sim. É como o livro, né? Eu gosto de mostrar para as crianças que é importante ler. Mas se elas não me verem lendo, elas não vão entender. Elas vão falar assim, não, uma coisa é o que minha mãe fala, outra coisa é o que ela faz. Sim. Ou o que ela deixa de fazer, ela não está fazendo. Fica só na teoria, né? E não dá para eles fazerem sem eles terem essa referência, também tem isso, né? Eu lembro, eu tinha assim uns 7 anos de idade, a gente está falando isso, eu lembrei dessa ocasião, eu tinha 7 anos de idade e a gente estava ali, tinha frequentado já a paróquia ali perto de casa, né? E a gente fazia o sacramento da Eucaristia muito cedo, né? Eu recebi a Eucaristia, eu tinha 7 anos de idade, né? E aí aquilo, receber a Eucaristia, não precisa ir mais para a missa, né? E aí eu não queria ir. E ninguém ia em casa, ninguém ia. E só que a minha mãe meio que forçava a gente ir, forçava. E um dia meu pai olhou para ela e falou assim, deixa eu te falar, a gente não vai. Por que você está forçando elas irem? No caso, era eu e minha irmã na época, né? E aquilo ficou na minha mente. Só que ficou na minha mente porque lá na frente, quando eu tive meus filhos, eu vi a importância de começar primeiro em mim, para depois estimular os meus filhos a alguma coisa. E essa vida devocional começou exatamente assim. Eu falei assim, eu não tenho como ensinar a Lígia a ler a Bíblia, a Ana a ler a Bíblia, o Ricardinho a ler a Bíblia, se eu não leio. Sim. Se eu não leio, se eu não reflito na palavra, se eu não anoto, minha Bíblia é toda colorida, né? Então, assim, eu preciso ter essa iniciativa. Sim. E eu falei assim, eu não sei como vai ser, porque eu sempre fui dona de casa. E às vezes a pessoa também tem uma leitura errada, né? A pessoa está em casa, está tranquila. Não, a pessoa que está em casa trabalha muito, tá? Trabalha bastante. Exatamente. Jornada intensa. 24 horas, 7 dias por semana. E aí eu falei, não, eu preciso priorizar. Eu preciso priorizar que seja meia hora todo dia para eu começar a ler e entender a palavra de Deus e entender como isso vai me fortalecer para eu educar, porque eu já estava me vendo nesses lugares de desafios, sabe assim? A Lígia já estava ali adolescente, a Ana numa pré-adolescência, e elas já traziam coisas que eu precisava já ser um pouco mais intencional. E eu não me via onde, eu buscava no que eu tinha aprendido lá atrás, eu falei, não é isso, eu preciso de algo mais forte para responder, né? Eu preciso de algo mais intenso, de algo mais profundo para responder isso para elas, né? E o Ricardinho mais tranquilo, porque era o menor. E aí foi quando eu comecei, então, a buscar na palavra, né? E foi muito interessante como isso aconteceu, Marina. Eu posso até ler um versículo aqui? Pode, claro. Porque foi esse versículo que destravou, assim, a minha mente para essa realidade da gente trazer a palavra de Deus e trazer a palavra de Deus e entregar isso na maternidade, na educação para os nossos filhos. Pode mesmo. É esse versículo que eu amo, que está aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim... Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E olha o 17, o que fala? A fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E esse versículo veio na minha mente um dia que eu estava na lavanderia conversando com a minha funcionária. Olha que coisa interessante. Eu já me vi nesse lugar de que eu precisava de algo mais potente, de algo mais incorporado para eu entregar para os meus filhos na hora que eles me trouxessem algumas questões, né? E ela comentando da filhinha dela, que tinha assim na época, eu acho que ela tinha uns nem 3 aninhos de idade. E é uma menina muito esperta até hoje, né? A gente tem amizade, tem contato. E a gente contando ali uma para outra dos desafios, nananã. Aí, de repente, esse versículo veio na minha mente. Eu falei, Márcia, é isso. A gente precisa da palavra de Deus para educar os nossos filhos. A gente precisa educar os nossos filhos segundo o que a palavra de Deus nos ensina a fazer. E eu lembrei desse versículo. E aí, depois eu peguei esse versículo e comecei a ler. E aí, quando eu puxei e li o 17, habilitado para toda boa obra, eu falei, é isso.
Eu quero sim que meu filho seja um profissional muito bom, que a minha filha seja uma profissional muito boa. Eu quero que eles sejam excelentes, sejam pessoas de referência onde eles estiverem trabalhando, estudando, tudo mais. Mas tem algo superior a isso. Eles precisam ser Cristo. Eles precisam ter o caráter de Cristo. Sim. E caráter de Cristo a gente só forma segundo a palavra. É. E aí, se a gente tem essa certeza de que você está entregando uma educação que vai formar o filho com um caráter de Cristo, esse cara vai ser muito bom onde ele estiver. Ele vai ser um bom profissional, ele vai ser um bom pai, ele vai ser um bom marido. É. Então, assim, essas preocupações seculares, elas são eliminadas a partir do momento que você tem a certeza de que você está educando alguém segundo o caráter de Cristo. E é a palavra de Deus que te habilita para isso. É a base, né? É a base. Exatamente. E esse versículo, assim, iluminou a minha mente, assim, naquele dia, sabe? E a partir dele, cresceu, então, esse desejo de explorar a palavra de Deus. Eu falo explorar a palavra de Deus, mas, na verdade, explorar a palavra de Deus te leva para um lugar, que é relacionamento com Deus. Um lugar secreto, né? Exatamente. Então, é nesse lugar, né? É a partir desse lugar que você começa a ter inspiração, ensinamento e a certeza do que você deve fazer. A gente tem uma amiga em comum, que é a Cláudia. Você falou, eu lembrei dessa frase agora. Ela fala uma frase sensacional. Ela fala assim, a Cláudia Porto. Sim. É do lugar secreto que nós extraímos as nossas melhores ideias. É verdade. Né? É verdade. E É onde começou Deus por fala, aí, né? então, sabe? Que legal. Eu me lembro que... eu lembro de uma cena que me marcou muito na minha infância. Eu vi a minha mãe subindo, era um horário da manhã, eu estava em casa, só eu e ela, porque acho que meu irmão estudava de manhã. E eu lembro dela subindo com a Bíblia dela para um balanço que a gente tinha no fundo, e dava para ver da cozinha, né? Eu lembro de olhar ela indo e sentando, e pegando a Bíblia, abrindo e lendo, né? E aquilo, para mim, que era ali, estava numa fase, devia ser criança ou pré-adolescente, mais ou menos ali, me serviu como uma referência. Aquela imagem nunca mais saiu da minha cabeça. Então, assim, eu entendi que se eu estava vendo a minha mãe fazer aquilo, eu deveria fazer também. Né? Então, por isso que eu até falei assim, muito interessante isso, assim, de eu preciso entender que eu sou a primeira referência para eles, né? E teve uma situação uma vez que aconteceu, que eu acho que cabe um pouco nisso que a gente está falando, que os meus filhos estavam dormindo, estava uma noite fria e eu subi para cobrir eles. A Laura era uma bebezinha ainda e o Gustavo tinha acho que 2 anos, 2, 3 anos. E aí aquela vontade assim de, né, eu pensando no Senhor e nas crianças, falando assim, Senhor, como eu desejo que meus filhos sejam teus, como eu desejo que meus filhos sejam teus. E enquanto eu cobria, eu orava isso e tal. E aí, de repente, eu escutei, né, assim, de Deus, assim, aquele sussurro bem suave, bem gentil, do jeito que ele sabe dizer, sabe? Que não te fere, mas que vai no alvo onde precisa, sabe? E aí ele falou assim, então, seja você primeiro minha e vai ser mais fácil ter eles para mim. Foi exatamente isso que eu ouvi. E eu falei, meu Deus, é isso. Não adianta eu posso tentar dar para eles a educação, né, até da Bíblia e contar para eles aquela coisa toda, mas se eu, como mãe, não tiver o meu momento com ele, no secreto, com o pai, sabe, que ele seja o meu amigo, né? Eu brinco até às vezes assim, que eu considero Deus até às vezes meu terapeuta, porque é com ele que eu rasgo a minha alma. Ele conhece o profundo do meu coração. Então eu tenho com quem contar, né? Então, em primeiro lugar é o Senhor. Então fazer dele esse amigo, esse nosso noivo, né? Então, quando eu faço isso, eu estou colaborando diretamente para aquela educação que eu desejo dar para os meus filhos, que eu quero educar filhos para a glória de Deus. Né? Mas quando eu, então, me torno primeiro essa amiga dele, fica muito... Então, isso que ele falou naquele dia faz todo sentido para mim. Fica muito mais fácil trazer os seus filhos. Porque eles vão ver em você essa verdade. Não aquela pessoa que fala da boca para fora, ó, tem que orar, ó, tem que fazer isso. Mas, assim, é alguém que vive. E as crianças percebem isso, os filhos percebem isso, né? Então, assim, 2 coisas, assim, que para mim realmente, assim, confirmam quanto é importante a gente como mãe, né? E você falou uma coisa interessante, né? Que você viu tua mãe pegar a Bíblia e ir para um balancinho, que ficava ali, tal, tal, tal. Eu lembrei de a gente falar disso também, que é importante a gente ter um lugar na casa, né?
ou quem trabalha fora, chegar uns minutinhos antes lá no escritório, mas você ter um lugar reservado para esse momento de a sós com Deus, né? Onde você vai pegar a tua Bíblia, né? Vai pegar teu caderninho. Eu sou assim, onde está minha Bíblia, está meu caderno, está minha caneta e meu marca-texto, né? Então, você ter esse material, mas você também ter o lugar específico para isso, né? Eu lembrei daquele livro que a gente leu um tempo atrás. É um livro que também, para mim, fez muita diferença nessa época. Eu li exatamente nesse momento, desse contexto que eu estava começando a explorar a palavra de Deus, né? Para devocional diário. Eu li um livro que é O Espaço para Deus. Esse livro é de um padre, ele já é falecido, Henry Nouwen. O Espaço para Deus, ele traz exatamente esse ensinamento de você reservar um momentinho do seu dia, de você separar, você separar um momentinho do seu dia e você ter um local para você ficar ali inteiro. O Ricardo, meu esposo, ele fala uma coisa muito bacana. Quando a gente for fazer uma coisa, procurem, né? A gente fala isso, procurem fazer no inteiro, né? Então, é a hora que você vai deixar o celular de lado. Você vai reservar ali 15, 20 minutos que seja, mas você vai estar inteiro ali para aquele momento, né? Então, ter um local apropriado para você desenvolver esse hábito diário é importante. E o hábito, ele é construído pela repetição. Então, você faz um dia, reserva ali o horário, o localzinho, ok? No outro dia vai também. No terceiro não deu, mas não desiste. Volta de novo. Né? Porque a repetição ajuda a construir o hábito. Sim. E o Espaço para Deus, ele traz todo esse contexto e ele explica de uma forma tão simples, né? Porque, assim, às vezes a gente pensa que tem que ser um ritual e tal. Não, gente, é na simplicidade do dia a dia, né? No abrigo, no conforto ali do lar mesmo, a gente pode ver esse lugar. Eu, em casa, tenho um lugar, né? Eu gosto muito de falar do meu lugar, né? O Ricardo tem o lugar dele, eu tenho o meu, cada um de nós em casa temos o nosso lugar. Geralmente é o nosso quarto, né? Eu até ensinei, na época que a gente estava ensinando isso já para os nossos filhos, a gente deu o nome de Mateus 6,6, que é o versículo, entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? Então, a gente fala que a gente deu o nome do nosso devocional diário de Mateus 6,6. E o meu Mateus 6,6, hoje, é numa poltrona. Eu gosto muito de falar dessa poltrona. Eu acho que eu vou me emocionar. Porque essa poltrona, ela foi a poltrona de amamentação quando a Ana nasceu. Quando a Lígia nasceu, a gente não pôde ter a poltroninha, né? Aquela poltroninha onde a gente amamenta o filho. E aí, quando a Ana nasceu, as coisas estavam um pouquinho melhor, a gente comprou a nossa poltrona, e era uma poltrona cor-de-rosa, né? Coisa mais linda. E aí, com a chegada do Ricardinho, essa poltrona ficou azul. Ficou uma poltrona azul bonita, onde eu sentava ali. E, por alguma questão ou outra, a poltrona não coube mais no quarto dele e veio para o meu quarto. E aí, eu não ia deixar a poltrona azul. Aí, eu pedi para um rapaz, ele colocou um branquinho. Fez ela no corino branquinho, né? E ok. E ficou sendo o meu Mateus 6,6 ali. E um dia, eu estava ali, sentadinha com a minha Bíblia, meu caderno, minha caneta ali, na presença de Deus, lendo, né? Refletindo no que eu estava lendo. E eu senti o Senhor falar comigo. Ele falou assim, aqui você segurou todos os teus filhos no colo. Oh, meu Deus. E hoje, eu que te seguro. Ah, meu Deus. Que coisa linda. Essa frase eu vou envelhecer, eu vou levar ela para mim. Porque assim, eu sento nela, eu me sinto nos braços do Senhor, né? E a gente está morando em outra casa porque a gente está reformando a nossa casa. E ontem eu fui lá no meu quarto, né? A gente está em outra casa, ontem eu precisei ir lá pegar umas coisas. E eu cheguei no meu quarto e eu vi a poltrona. Eu senti saudade dela. E eu me sinto muito nos braços de Deus quando eu estou assim, nesse momento do devocional. Então, assim, esse momento a sós, o meu é de manhã, o seu também, mas de repente, para você que está ouvindo a gente, Clarice, impossível fazer isso de manhã. Eu já acordo correndo, já acordo levando o filho na escola, já acordo saindo para o escritório, mas em algum minutinho do dia vai dar certo. Vai dar certo. Teve épocas que eu não conseguia fazer de manhã. Aí eu passei para a tarde. Teve épocas que eu não conseguia fazer à tarde, eu passei para a noite, né?
Então, tudo é a adaptação. Sim. Mas tem uma palavra que rege isso. Duas, na verdade, né? Esforço e perseverança. Né? Eu senti de compartilhar esse testemunho com você. Maravilhoso. É. Maravilhoso. E eu acho que, assim, esse lugar secreto, ele tem que ser isso pra gente. Ele tem que ser esse lugar de descanso. A gente precisa desse descanso. Eu penso na nossa realidade como mãe, dona de casa, tanta coisa para fazer todo dia. O dia parece que engole a gente, assim, a rotina. A gente precisa desse lugar onde a gente se sente acolhida, sabe? Onde a gente pode descansar a nossa alma ali. Então, para mim, o devocional ele tem que ser essa leveza. Não é aquela coisa pesada de uma obrigação, de uma coisa que assim, ai, agora eu tenho que... Não tem que ser assim. Deixa eu ir lá, né? Não tem que ser assim. Não tem que ser leve. Eu acredito que Deus quer, inclusive, que seja leve a coisa. É muito interessante, inclusive me fez lembrar uma frase aqui desse livro, gente. Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. Esse livro aqui eu recomendo para quem deseja, então, iniciar essa vida devocional. Ele dá várias chaves, são capítulos curtíssimos que você pode refletir sobre eles e tal. E tem uma frase que o Bob Sorge fala aqui, um trecho que ele conta, que assim, eu acho que foi uma experiência dele até, ele dormiu. Ele dormiu enquanto ele estava fazendo devocional. E aí tem muita gente que se culpa com isso, que fala, ai meu Deus, eu devia estar... Eu tô tão cansada, olha só, quem que não vai se identificar com isso, né? Pois é. Eu tô tão exausta e você tá lá orando e de repente você cai no sono. Ele falou assim, mas que bom, eu dormi na presença de Deus. Olha que maravilhoso. Que legal, que perspectiva, né? Que ele mudou, assim. Rompe toda a culpa, sabe? Né? Acabou. Claro que você não é assim, uma coisa assim, não, toda vez eu vou, então eu vou dormir. Não é isso, mas tem dias que Deus entende a sua rotina, Ele entende o seu cansaço também. Não é aquela coisa, sabe? Um juiz que tá lá, ou alguém rígido, né? E cumpre aí o seu horário e tal. Não é isso, não é um patrão, né? É o nosso amigo. Então, assim, se tem dias que eu tô exausta, e teve dias que eu vou confessar para vocês que eu dormi. Sim. Eu não, assim, eu tava realmente com muito sono, mas eu acordei cedo, eu desci, fui lá, peguei minha Bíblia, li, e no momento que eu tava orando, eu não sabia se eu tava orando, se eu tava dormindo. Gente, sem mentira. E assim, acontece, qual né? mãe que hoje, de repente, tá passando por noites, assim, que não consegue dormir direito, porque, claro, o filho acorda e tal. E às vezes quer estar ali, Senhor, né? Eu preciso estar nesse lugar e tal, mas eu tô muito cansada. Né? E às vezes Deus, ele tá ali, ele entende. Eu gosto de dizer isso assim, Deus entende a rotina da mãe também. Sim. Ele sabe, quando um bebê chega na nossa vida, isso muda tudo, muda o nosso padrão de sono, né? E o que eu, Marina, né? Agora compartilhando um pouquinho da minha experiência, assim... fazia, né? Porque isso que você falou da flexibilidade, de também saber mudar, olha, agora dá para ser esse horário, mas agora vai ter que ser outro horário, porque senão eu não vou conseguir fazer, mas não deixar de fazer, isso que é importante, né? Terminar o dia, a gente, né? Não, eu fiz, eu falei com Deus, eu preciso disso, né? Mas, assim, como eu mudei muito de casa, quem me conhece mais próxima sabe que tive várias residências aí, então meu lugar secreto sempre teve que ser flexível também. Teve que ser flexível também, né? No momento que foi a chave que eu entendi, que eu falei, não, eu preciso retomar, né? As crianças estavam bem pequenas e eu estava, assim, numa loucura, morando longe da minha mãe, da minha sogra, não tendo ajuda, nada, então acordava já aquela loucura e tal. Falei, não, mas eu preciso. Tem até uma foto que eu registrei dos dois, assim, colocando a mão na Bíblia. E aquela foto me lembra muito esse período, né? Eu com a Bíblia aberta, falei, bom, eu não consigo acordar cedo, porque a minha filha acordava ainda muito à noite. Falei, então, eu vou ter que fazer com eles acordado. Vamos fazer essa experiência. Sentava, e os dois, assim, a Laura, eu não sei se ela engatinhava, ainda era muito pequenininha, mas o Gustavo sempre vinha em cima, já começava a mexer, já queria mexer na página. Então, assim, mas eu falei, mas eu vou ter que perseverar. Falei, vamos embora, Uau. né? Então, quando eu vejo essa foto, né, dos dois, lindas, assim, né? com a mãozinha, eu lembro daquele período que eu sabia que era difícil. Eu falei, eu precisava fazer com eles acordado naquele período. Mas eu pegava, eu lia, né? Depois, quando eu mudei para outros lugares, então teve um apartamento que a gente morou que tinha era o céu, assim, uma varanda maravilhosa. Eu acho que eu escolhi aquele apartamento por conta daquele cenário. Que era tão inspirador. Eu amava, assim, falar, não, agora sim, parece que eu tô no alto, assim, o apartamento era super alto. Falei, nossa, olha, eu tô pertinho do céu agora, então tô bem... Era maravilhoso, ia pra varanda e tal.
E hoje a gente mora num lugar que eu não tenho essa vista que eu tinha e tal. Então eu desço, porque é o lugar que eu tô sozinha, né? Todo mundo dormindo na parte de cima, então é um sobrado, eu desço, vou no sofá, não tem aquela coisa que eu tinha, aquele céu Não e tal. tem Mas aquela não, varanda, né? então, não tem Mas tudo tá aquilo. bom. Mas assim, tem o Senhor, e para mim isso basta, a companhia dele, eu me deleito naquilo, né? Então, assim, e outra, quando a minha filha, né, eu estava no período de amamentação, eu lembro que, assim, eu precisava priorizar essa vida de oração. Entendi que já precisava fazer isso, né? Então, mas como, Senhor? E também teve momentos que eu falei assim, vai ser no momento que eu tiver de madrugada, É. amamentando. Então, eu ia amamentar e eu falava, bom, o que que eu vou fazer aqui? Porque eu reclamava muito. Eu acordava irritada e tal. E essa foi uma chave, assim, que eu aprendi, que eu falei, meu Deus, como isso mudou. Quando eu passei, ao invés de reclamar, eu falei, não, por que que não usar esse momento para orar? Então, gente, tem os limões, vamos fazer uma limonada, né? Não vamos passar, assim, a vida só reclamando, Olha reclamando. que A gente pode interessante. transformar esse momento em um momento que, assim, vai abençoar a minha casa. Então, naquele momento, eu orava pelos meus filhos, eu orava pela minha casa, porque já que eu estou acordada... Gente, isso era maravilhoso, porque me ajudava a não reclamar, Olha. sabe? De ter que levantar de madrugada para amamentar mais uma vez, entendeu? Porque é demais, né, quando eles são pequenos. Isso me ajudou a ter paz, tranquilidade, e eu deixei de me envenenar com aquela reclamação, porque aquilo era muito terrível para minha maternidade. Então, sabe, a gente saber ser estratégica, sabe, pensar assim, poxa, tá, eu não posso fazer nesse horário, mas tem um horário que eu posso aproveitar, porque eu tô acordada, a casa tá silenciosa, Nossa, e eu posso um ambiente aproveitar. perfeito, né? Então, eu fiz muito isso no início, assim, principalmente quando a menina era mais nova, né, a Laura, muito bebezinha, a gente morava longe, eu fazia isso e me ajudou demais, assim, em vários sentidos, né? Porque aí eu Sim. tinha aquele momento de orar e tinha também aquilo de não reclamar mais, né? Ótimo. Claro que a leitura eu faria, eu não conseguia fazer porque estava à noite, estava escuro, Sim. deixava para fazer com eles acordados. Então eu Aham. falei, bom, Senhor, vai ser esse meu combinado por enquanto. É o que eu consigo fazer agora, né? Adaptando, Mas né? assim, o importante para mim, a palavra-chave é perseverar, Sim. né, Clarice? Perseverar. Isso aí a gente tem que ter em mente, né, para não deixar esfriar, porque se a gente esfria, vai deixando Sim. um dia, vai deixando o outro, vai deixando o outro. E tem que ter a repetição para virar hábito, né? Deu 2 dias certo, no terceiro dia não deu, vai no outro de novo, sabe? Assim, vai insistindo até virar um hábito diário. E um hábito diário de acordo com a rotina do lar, de acordo com a rotina dos filhos, né? E aí você estava falando igual, você orava num período, lia em outro, Sim. né? Então, o que isso também aponta? Aponta a gente começar a trazer exercícios espirituais dentro da nossa rotina diária. Que bom se fosse, a gente conseguisse fazer tudo no mesmo momento, mas não dá. Então, não dá, vamos fracionar. Mas mesmo eu fracionando, eu não estou deixando de introduzir exercícios espirituais dentro da minha rotina. Sim. E trazendo exercícios espirituais dentro da nossa rotina, isso favorece o quê? Favorece o aperfeiçoamento do caráter de Cristo em nós. A gente está mirando no Senhor, a gente está olhando para Ele, a gente está mudando hábitos, né, do mundo, hábitos, sei lá, da carne mesmo, né, do pecado, para hábitos espirituais, né? Então, assim, a gente está preenchendo o nosso dia de momentos espirituais. E isso favorece muito aonde? Na mente. É onde a nossa mente começa a ficar sem murmuração, onde a gente começa a reclamar menos, onde a gente consegue ter uma perspectiva mais amplificada das coisas de Deus para o nosso dia a dia, né? Acontece alguma coisa durante o dia, a gente já vai orar. A primeira coisa que a gente faz, a gente lembra disso. Nossa, eu vou orar sobre isso, gente. O que é isso, né? Nossa, o que a palavra de Deus ensina sobre isso, né? Então, assim, a gente já começa a despertar comportamentos de uma mente espiritual. Então, ainda que fracionado, mas a importância de perseverar e trazer, mesmo para esses momentos fracionados, comportamentos, exercícios espirituais. Seja a oração, seja a leitura da palavra, seja a meditação, porque às vezes a gente lê. Hoje ainda acontece isso comigo. Né? Eu separar para ler, né? Porque eu tenho uma rotina diária de leitura. Mas, de repente, eu estou com um horário ali que eu preciso já sair, né? Vou ter algum compromisso. Só vou conseguir ler. Amém. Termino de ler, faço minha oração e aí eu vou meditando no carro.
Aí eu trago para minha mente durante o dia tudo aquilo que eu fui lendo, sabe assim? Gente, isso daí também para mim, eu acho que isso aí para quando eu envelhecer, isso aí vai ser tão bom. Eu vou ter pouquíssimos problemas de memória. É ótimo Porque, também, né? gente, até para isso funciona. Nossa, Pense nisso. é um que santo remédio, eu nunca literalmente. explorei essa questão do Alzheimer. Estudei pouco Tá. sobre isso, né? Sobre outras doenças cognitivas. Mas eu penso que a leitura da palavra, a gente favorece tanto para a saúde do certeza, nosso né? cérebro. Que, assim, é impressionante Só de como ser leitura, né? ativa a memória, ativa raciocínio. Porque você vai responder uma coisa, você vai lembrar do que a palavra de Deus te falou. Sim. Você vai lembrar do que a palavra de Deus te ensinou. Então, você não vai ensinar uma coisa, você vai buscar lá nas suas informações como você vai responder aquilo. Então, ativa raciocínio, ativa a memória. Gente, a leitura é muito importante. Hoje, há alguns dias ainda eu passo por isso. Às vezes não dá para eu meditar ali logo depois que eu termino de ler. Tá. Mas é fracionado, né? Ou seja, ainda eu tenho dias que o meu devocional é um pouco fracionado, mas mesmo assim eu trago para minha rotina esses momentos, sabe? Nossa, então a gente vai importante. completando o nosso dia com esses exercícios espirituais, é muito importante, Sim. né? Muda a mentalidade, muda o jeito da gente ver as coisas, muda o nosso comportamento, né? E eu penso que hoje nós precisamos ser mães assim, mais intencionais. O que é uma mãe intencional? É uma mãe com um comportamento do reino de Deus. Eu resumo desse jeito. Quem é a mãe intencional hoje? É a mãe que se comporta no reino de Deus. Traz o reino de Deus para dentro de casa, na educação dos filhos, Sim. no jeito que esse filho vai se socializar, sabe assim? Então, trazer intencionalidade do reino de Deus para o dia a dia. Sim. Às vezes, quando está lavando a louça, passando roupa também, a gente tem tantos momentos, né, Clarice, que dá para ser aproveitado, não é só na amamentação, né? Qualquer momento. Eu falo que a casa é uma escola, né, gente? É a minha universidade. É uma universidade. É a minha universidade, sem dúvida. Eu posso Deus fala dizer muito isso. com a gente fazendo serviço de casa, gente. É demais, verdade, viu? Demais. Se você não está fazendo o teu serviço em casa, faz um pouquinho que você vai ver. Lavando o banheiro. Olha o que aconteceu essa semana, lavando o banheiro. O meu foi limpando o vidro. Essa casa que a gente tá tem mais vidro que a outra, né? Certo. É uma casa menor, só que tem mais vidro. E, tipo assim, dedinho aparece toda hora, né? Pá, pá. E aí eu tô lá com o paninho, limpando os dedinhos. Só que eu tava do lado de fora, olhando para dentro da sala. Tá. Eu tava limpando do lado de fora. E eu tava ali com o pano, limpando aquele vidro. E veio essa oração na minha mente, sabe? Senhor, limpa meu coração. Olha só. Porque o coração é a vitrine da casa, né? Não é? É. Não é a janela da casa? Aí eu estava ali limpando aquele vidro cheio de dedo. Falei, Senhor, limpa esses dedos do meu coração também. Porque quando olharem, né? Quando eu olhar para o meu coração, eu quero te ver. E quando olharem para mim, eu quero que vejam você. Então, assim, eu estava limpando a janela de casa, gente. Então, assim, a casa ensina muito a gente. Muito, muito. A casa te coloca num ambiente muito favorável para que essa palavra que é escrita, ela fique viva. Porque tem isso também. Isso que é importante a gente falar também. Que a gente está lendo a palavra, a gente está aprendendo, mas essa palavra ela é muito mais do que isso aqui. É muito mais do que letras, né? Com certeza. Ela fala. É viva mesmo, Ela de verdade. fala, ela aperta teu coração, ela te confronta, ela te alivia, ela te traz paz, mas ela é viva. Maravilhoso né? isso. Então, uma hora você está sentado, você está lendo, mas tem hora que isso aqui vai saltar de um jeito que vai te tomar o dia. Parece que fala, grita, uau. né? Sim. Grifa, assim, a coisa parece que pula. Sim. E você... Nossa, como eu nunca tinha pensado que é por o esse que Hebreus lado, né? fala, né? Que a palavra é viva e eficaz. A palavra é viva e eficaz. E é nessa palavra que a gente tem que mirar. Né? A gente está aprendendo, a gente está lendo, decorando, ok, mas não vai ficar por aí. É bom a gente saber disso, né? Que ela não vai ficar por aí, ela vai além, né? Ela vai além da letra. Sim. Né? A palavra de Deus é além da letra.
Isso é muito importante. Então, entender que a casa é esse ambiente onde a palavra de Deus é viva é muito bom. Nossa, eu várias vezes lavando o banheiro, impressionante, assim, vem versículo e Deus vai falando e tratando, e, meu Deus, mas eu tô lavando um vaso aqui, como é que o senhor vem falar comigo nessa hora? Mas é isso, sabe? É muito legal, é isso. Né? E, assim, às vezes quem tá ouvindo a gente falar, né, Clarice, às vezes pensa assim, não, mas elas são teólogas, né? Nossa, elas... Porque às vezes acha que, assim, é uma coisa... Imagina, isso é para pastor, né? Sei lá, isso é para padre, isso é para pessoas letradas que fizeram faculdade de teologia, sei lá. Não. Gente, é muito, muito simples. É muito, muito simples. E uma coisa que o Bob Sorge fala aqui também, que é interessante, né? O que você tem que fazer, basicamente, é expor o seu coração às escrituras. E isso é essa leitura diária. Ah, Marina, mas eu não entendo. Tem gente que fala assim, mas não entendo muito bem a Bíblia, né? Eu não consigo nem entender como é que eu vou explicar isso para os meus filhos e tal. Então, assim, na verdade, é algo que você precisa exercitar, né, Clarice? Porque eu não nasci... assim, sabendo já tudo e falando e tal, e o versículo já vinha, não. Eu fui lendo, então já tem alguns bons anos que eu leio a Bíblia e vou lendo, assim, no meu ritmo que eu gosto. Eu gosto de pegar um capítulo do Velho e um capítulo do Novo, assim que eu gosto de fazer. Eu não tenho pressa, eu não tenho nada assim, eu gosto de realmente seguir a minha metodologia, assim. Para mim tem funcionado muito bem. E às vezes um fala com o outro. Tem dia que um fala com o outro que é impressionante, né? Mas assim, a gente termina Apocalipse, opa, vamos voltar de novo. Aí começa, é esse caminhando pela Bíblia, né? Do Haroldo que o pessoal faz também. Assim, eu vejo essa ilustração mesmo. A gente está caminhando dia a dia, expondo o nosso coração, expondo os nossos olhos, né? Para essa palavra que é viva e eficaz. Você fala assim, mas eu só estou fazendo a leitura, mas não estou entendendo. Às vezes eu estou lá em Levítico. Né? Ou estou em Números, é assim, às vezes você vai lendo, é tanta coisa que eu não estou entendendo nada, e fala daqueles detalhes do como é que tinha que ser feito lá, por exemplo, o Templo de Salomão também e tal. Fala assim, mas para que isso? Ou então a genealogia, né? Fulano gerou ciclano, mas para que esse tanto de nome? Por que eu vou perder meu tempo lendo isso? Né? Mas não é isso. Na verdade, quanto mais você se expõe a essa palavra que é viva, ela vai transformando você. Sim. É uma coisa que realmente acontece, gente. Assim, então, não precisa de faculdade de teologia, né? A pessoa pode fazer se ela quiser, claro, né? Mas, assim, não é preciso um grande estudo, uma preparação, uma coisa assim. Não, pega a sua Bíblia e começa a ler. E você vai ver que Deus ele vai te conduzindo nisso, né? Sim, sim. Você falou uma coisa que é legal, que o Haroldo, ele fala uma coisa muito importante, que ele sempre ouvia o seu John falar, né? Ler a Bíblia toda e sempre, né? Então, a pegada, sim, de fazer a Bíblia em um ano, eu acho super incrível isso, sabe? Sim, né? sim. Muito legal. E terminou Apocalipse, vai lá para Gênesis de novo. Só que eu não comecei assim, né? Eu tô nessa pegada da pandemia para cá, de ler a Bíblia todo ano. Tá sendo muito bom. Mas no início não foi assim. Uma, porque eu tinha um pouco de medo do Antigo Testamento. Eu achava um Deus muito bravo nesse Antigo Testamento. Falei assim, não quero ler o Antigo Testamento. Lia só quando precisava, os trechos. A gente estava ali na reunião, que tinha alguns trechos que tinha que ler os versículos, ok. Mas eu sempre fui mais para o Novo Testamento. E aí, quando eu me vi nesse lugar de, quero ler a Bíblia para isso potencializar a educação que eu vou entregar para os meus filhos, eu comecei pelo Novo Testamento. Só que eu comecei assim, sem pressa também, sabe? Sem pressa, lendo um capítulo por dia. Só que eu sempre fui muito curiosa. E essa Bíblia, eu acho que inclusive foi essa Bíblia aqui, eu até trouxe ela para vocês verem, depois eu mostro. Eu ia lendo o versículo, e no versículo, geralmente as Bíblias trazem referência de outros versículos. Sim. Então, o que eu fazia? Eu li o versículo, aquilo já tinha me chamado a atenção, eu ia lá para aquele versículo que a Bíblia estava apontando também, que queria dizer a mesma coisa. E às vezes eram versículos do Antigo Testamento. Olha que interessante. Olha. Aí eu já comecei a perder o medo do Antigo Testamento. Aí ele foi te conquistando aos poucos, né? Quando eu me vi, ou seja, eu já estava lendo os evangelhos, só que eu já tinha explorado muitos outros versículos, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento. Então, você começar pelos evangelhos, eu acho uma dica super legal, né? Onde você vai conhecer a história de Jesus, né? Você vai conhecer a história de Jesus. Ali você vai conhecer o nascimento, a vida, que é o ministério dele,
como foi a morte, que é o que a gente está vendo agora, né? A gente está se preparando, nós estamos na Quaresma, e a ressurreição. Aí você já emenda Atos dos Apóstolos, que é a sequência, é tudo que aconteceu depois que Jesus ressuscitou. Aí você já emenda as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João. Então, assim, já te dá um contexto, né, muito amplo já da palavra Sim. de Deus, né? Sim. Mas você ir lendo e ir cruzando com versículos, isso é muito interessante. Porque a própria Bíblia, outra coisa que o Haroldo fala que eu acho sensacional, que a Bíblia explica a Bíblia. E de repente você está explorando uma coisa aqui do Novo Testamento e ele te joga lá para o Antigo Testamento e você fala, uau, não é que é verdade? Gente, o Antigo Testamento não é tão difícil assim. E aí, quando você descobre que Jesus já estava no Antigo Testamento, gente, isso é muito bom. Né? Quando você já amplifica aí o entendimento e você vê que salmos já falam de Jesus, né? Os profetas já falam de Jesus, né? A criação, né? Façamos o homem segundo a nossa imagem. Sim. Assim, façamos. Quem que está ali, gente? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, assim, é muito bom. Então, assim, começar pelo Novo Testamento, né? A partir dos Evangelhos, cruzando versículos, muito bom. Cruza versículo do Novo, cruza com versículo do... A própria Bíblia já te aponta para isso. A própria Bíblia já faz você cruzar esses versículos, né? Aí você acha lá a letrinha, vê qual versículo que é, corre lá onde que está falando, lê também. Então, isso já vai amplificando o seu entendimento da palavra de Deus. Boa essa dica. E já cria uma rotina, né? Cria uma rotina de leitura, né? E já cria também o hábito, porque a repetição gera o hábito. Verdade, realmente. É. Quando a gente começa, a gente percebe que depois a gente não pode viver sem aquilo. Sim, faz falta. Faz muita, você sente isso? Sim. Quando às vezes tem dia que realmente gente. assim, eu tenho que estar, sei lá, 8 horas no médico lá em São Paulo. Então eu tenho que acordar muito cedo, assim, impossível. Aí eu pego as crianças, tenho que levar eles e tal. Falo, bom, hoje não deu. Mas, assim, chega o fim do dia, eu tô assim, meu Deus, eu não parei. Sabe? Tá faltando algo, né? Tá faltando algo. Já passa a ser o meu alimento mesmo, né? O meu alimento diário. Isso é muito bom. E... É porque o hábito já está construído, né? Quando a gente faz, a gente sente falta, é porque o hábito já está construído. É maravilhoso isso, né? Porque aí você já se sente chamada àquilo, já não é mais uma coisa assim, eu vou ter que ir lá. Porque no começo, às vezes, é um pouco mecânico. Eu não estou acostumada a fazer aquilo, entendeu? Então, meio que eu tenho que me obrigar, realmente, eu chego lá e tal. Mas depois, é aquilo que eu falei, gente, se torna uma coisa leve. Se torna um lugar agradável, de descanso, de assim... Aí tem dia que eu tô no meio de um turbilhão de coisas e eu falo assim, eu penso assim, nossa, não vejo a hora de chegar amanhã cedo e eu poder estar ali e eu vou contar isso para ele. É o meu lugar de contar os meus problemas, de apresentar e falar assim, agora falei, Senhor, é isso. Como como assim, por isso que eu falo que é o terapeuta. Nosso terapeuta. Ele me escuta, Jesus é o nosso ele terapeuta. me ouve, né? E às vezes ele me fala alguma coisa, às vezes ele não me fala, às vezes é um silêncio e eu não sei como é que tá. Mas não importa, eu tô caminhando com ele. Eu falo assim, Senhor, eu vou segurar a sua mão e eu não vou largar. Eu posso estar no meio de uma tempestade, mas eu vou segurar a sua mão para sempre, porque eu conto com o Senhor, né? Então, é essa amizade que é construída. E tudo isso que depois vai acontecendo na nossa vida é muito consequência disso. Então, assim, qual é o segredo para ter sabedoria? Qual é o segredo para... Né? Gente, é uma vida com Deus. E Provérbios fala isso. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Né? Então, a gente precisa realmente, como mães, que nesse tempo maluco que a gente vive, se queremos realmente educar os nossos filhos para Deus, é voltar primeiro o nosso coração para esse lugar. E aí ele vai ter condições de orientar, de falar. Porque às vezes eu tô perdida, Clarice. Às vezes eu não sei o que eu vou fazer com essa situação. Eu não sei. Às vezes aquele lugar é o lugar que eu só vou chorar. Eu vou chegar naquela hora e só vou chorar. Porque eu não tenho o que falar. Porque às vezes está tão difícil, tem tantas coisas acontecendo. Senhor, só me escuta aqui. Só escuta o meu choro. Eu tô aqui no seu colo, né? Aquela poltrona que te abraça. Eu só preciso que o Senhor escute o meu choro aqui. Mas é maravilhoso ter esse lugar, né? Maravilhoso a gente priorizar isso. Ele tem que fazer parte da nossa vida, né? Quando a gente entende que existe esse lugar, né?
e ele faz parte da nossa vida, a gente começa a ter muito mais sentido. A gente começa a entender o sentido da vida. E o sentido da vida a gente descobre nesse lugar, né? Na presença do Senhor, nesse relacionamento de intimidade com Jesus, né? É o que ele fala, é o que ele já deixou escrito lá em João 15, né? Eu não quero servos, eu quero amigos, né? Eu creio que todas nós, todas nós, somos chamadas para esse lugar de intimidade com Jesus, de relacionamento e de amizade. Sim, né? Sim, você me fez lembrar aqui uma coisa que a Ariadna, eu gosto muito, muito de ouvir ela. E ela fala disso, né, que às vezes é Deus quem está nesse divã, né? Às vezes ele é o terapeuta, mas às vezes é ele quem precisa também rasgar o coração e abrir isso para nós também. Ele procura, os olhos dele então procuram por toda a terra, né? Aqueles que realmente vão, os verdadeiros adoradores. Sim. Então Deus ele está em busca disso. Então eu vejo esse lugar como uma troca. De fato, assim, sabe? E às vezes eu vou falar, mas eu também tenho que ter esses ouvidos para ouvir o Senhor. Sim. Às vezes é ele quem vai precisar tratar, às vezes é ele quem vai precisar falar, olha, é assim, eu preciso que você ore por isso, né? Eu preciso que você se atente a isso. Porque às vezes a gente só chega com os nossos problemas, né? São os meus problemas, é o que eu preciso e tal. Mas e o que o Senhor precisa fazer em mim? E o que o Senhor precisa fazer na minha casa? E o que o Senhor precisa fazer com o meu marido, com os meus filhos? Sim. Né? Então, assim, não ser tão egoísta de achar que tudo assim é para mim. Então, o Senhor precisa me ouvir. Mas eu quero ser também esses ouvidos para o Senhor. Me ajuda a ser menos egoísta, Senhor, né? Então, também é o meu pedido. Me ajuda a chegar e também ter essa sensibilidade de ouvir o Senhor. Sim. Aquilo que o Senhor precisa, aquilo que é urgente para o Senhor. Eu preciso disso também, né? Eu não sei se vale a pena contar aqui também rapidinho, Marina, que assim, às vezes a prática desse exercício, porque assim, é uma mudança de mente, é uma mudança de rotina, né? A gente está expondo aqui algo que assim vai mudar a tua rotina, vai mudar a tua mente, vai mudar o jeito de você ser, né? E eu me lembro assim de uma ocasião que assim eu comecei a me sentir meio que culpada, né? Nossa, eu tô tão bem aqui com o Senhor, né? Tô conseguindo fazer esse momento com Deus todos os dias, tô aprendendo tanto, tô sendo tão abençoada. Nossa, mas puxa, não foi assim com a minha mãe, não é assim com as minhas irmãs, né? Meio que começou a bater um sentimento de culpa, né? Mas não entrar nessa, sabe? De que, poxa, não foi assim com a minha mãe, não é assim com as minhas irmãs. Poxa, e eu tô num lugar tão privilegiado, né? A gente não pode entrar nesse lugar de culpa. Porque, na verdade, trazendo isso para mim, né? Para minha vida. A minha mãe não fez isso porque ela não teve quem a ensinou. Né? Logo, ela não nos ensinou, né? E não foi culpa dela também, não foi culpa da minha avó, né? Então, assim, ninguém teve culpa. Na verdade, esse isolamento de Deus é consequência do pecado no coração do homem, né? E a gente falou aqui da importância de ter esforço e perseverança, mas eu acho que antes desses duas palavras, a gente tem que ter coragem. Sabe por quê? Coragem de sair do tradicional. Coragem de sair dessa rotina familiar que a gente já vem vendo, né? Então, pô, eu estou propondo uma coisa aqui que, assim, eu não vi minha mãe fazendo, eu não vi minhas irmãs fazendo, e eu faço. Mas, assim, ok, eu tive coragem de dar a cara a bater para ver o que é isso, então. Tá entendendo onde eu estou querendo chegar? Sim. Porque, assim, a minha mãe não me ensinou, não foi por maldade, mas é porque também ela não recebeu isso, né? E, de repente, chega uma hora que a gente tem que ter coragem de fazer algo que ninguém fez, né? Na família, né? Principalmente na família, porque a família é o nosso primeiro núcleo. A nossa família biológica é quem mais nos influencia. Só que eu acho que a gente vive tempos que a nossa família biológica não é padrão, infelizmente. Porque nem todos amam a Deus, nem todos amam ler a palavra de Deus, nem todos se dedicam em ter uma vida com Deus, né? Se a sua família é assim, que bom, mas às vezes não é a família de todo mundo, né? E eu cresci num lar que, graças a Deus, meu pai e minha mãe nos deram uma educação maravilhosa, eu não tenho o que reclamar. Só que essa parte espiritual, a gente não recebeu, certo, né? Então, a gente precisou ir por conta própria. E essa vontade de virar essa chave da minha vida como mãe veio dessa coragem. Tipo assim, tá, eu não vi minha mãe fazendo isso porque ela não teve oportunidade, mas então eu vou fazer diferente. Eu quero fazer diferente. Eu quero fazer diferente para ver onde vai dar.
Porque eu preciso de algo diferente. Eu preciso de algo muito melhor, algo muito mais excelente. E eu entendi que foi buscando a palavra de Deus. Então, assim, mesmo não tendo essas referências, é isso que eu estou querendo chegar, mesmo não tendo essas referências, ainda que seja dentro da família. Pô, eu nunca vi isso, Clarice está falando uma coisa que eu nunca vi acontecer. Faça você. Tenha coragem. Sim. Comece por você. Sabe assim? Você pode criar um Exato, legado. você pode criar uma nova cultura. Né? Exatamente, uma nova cultura. Seus filhos vão lembrar que você fez e ensinou e não, isso eu vou fazer com os meus filhos também, porque eu sei que é bom, né? Então, coragem. Eu penso que a coragem seja uma palavra que tem que fazer parte também da nossa vida. Né? Verdade. Exatamente. Uma outra coisa que eu estava pensando enquanto você falava tem muito essa coisa do esforço nosso que é importante, mas a gente sabe que isso é graça de Deus. Até esse desejo por procurar a Deus é graça dele sobre nós, né? Sim. Porque ele nos amou primeiro. Essa é a verdade pra gente. Então, eu acho que é importante a gente se lembrar o quanto a gente é amado por ele. Sim. Isso é fundamental. Porque quando eu sei disso, quando eu tenho essa certeza, eu sou conquistada por esse Deus. E é impossível não responder também com amor. Deus, eu penso que Deus ele acredita tanto no poder do amor dele por nós, que ele sabe que à medida que ele nos ama e nós nos sentimos amados por ele, vai ser meio que automática a nossa resposta para ele, porque é impossível não responder a ele diante de tanto amor. É um amor que constrange. Então, eu gosto muito também de lembrar, todos os dias que eu me levanto, tem um versículo que faz parte assim do meu despertar, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, se eu me levantei, se eu acordei, se eu estou com saúde, eu dou um suspiro, eu falo assim, mais um dia que as misericórdias de Deus estão se renovando sobre mim. Então, esse versículo faz parte do meu despertar. Mas tem muitos outros que fazem parte da minha caminhada. Quando eu era adolescente, quando eu enfrentava crises, eu começo a lembrar da minha história, eu falo, meu Deus, eu tenho uma história com essa palavra. Ela me salvou em vários momentos da minha vida. Quando eu era adolescente, tinha crise com a minha aparência. Me achava feia, me achava isso. Aquela coisa de adolescente, meu cabelo não tá bom, minha cara tá cheia de espinha, sabe? E eu falava, não, ninguém vai querer nem olhar pra mim, né? Como eu sou sem graça, como eu sou, né? E eu lembro de ter lido Provérbios, acho que é Provérbios 31:30, né? Que fala, a beleza, eu não esqueço porque é uma coisa que me marcou, mas a beleza, como é que é? A beleza e a formosura... São vãs, né? São vãs, não tem importância, né? Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será elogiada. Quando eu vi isso, eu falei, tá aí então. Tô no caminho certo. Tá aí, não sou bonita, mas eu vou investir nisso aqui, porque então, né? Você vê, naquele momento eu não tinha muita maturidade, mas como aquele versículo falou comigo. Olha né? isso. Outra coisa que eu me lembrei, assim, eu era muito tímida. E aí, quando eu li que os tímidos não herdarão o reino dos céus, né? Tem uma parte que é Apocalipse que fala dos tímidos. Eu sou tímida, meu Deus, e agora? E aí, aquilo me deu uma coisa assim, eu preciso vencer a minha timidez. Olha, que interessante. Porque eu quero ir pro céu, né? Na minha cabeça, assim. Então, eu era adolescente, jovem naquela época. Então, eu fico lembrando, eu falo, gente, como esses versículos me salvaram, né? Como eu tenho uma história com essa palavra. Como em vários momentos da minha vida eu consigo identificar o quanto foi bom para mim ler, mesmo que ainda não entendesse tudo. Mesmo que eu não tivesse o conhecimento de tudo. É porque é inesgotável. Hoje eu sei que é inesgotável. Mas naquela época eu falei, bom, pelo menos vamos ler, né? Porque alguma coisa... E realmente isso já vai surtindo um efeito na sua vida, né? E hoje, assim, eu tento ensinar isso aos meus filhos, né? Por querer também entender que essa vida devocional é importante. Então, hoje, eu faço meio que o meu devocional, meio que coletivo com eles também. Então, eu tenho o meu momento a sós. E depois, no café da manhã, eu pego a Bíblia todos os dias. Então, também é algo que a gente precisa perseverar. Porque tem dia que tá assim, tem que fazer lição de escola, não sei o que lá. Não, mas eu preciso priorizar isso. Ainda que a gente vai atrasar 15 minutinhos da nossa manhã, mas vai atrasar, porque isso é importante. E eu tenho visto na vida dos meus filhos o quanto isso é importante, né? Porque daí eu leio para eles a historinha bíblica e tal, e eles já começam, estão numa fase que hoje eles já perguntam muita coisa. Então, a gente estava lendo lá a história de Ruth, e lá mencionava na historinha lá, a Bíblia é feita para criança, então naquela linguagem mais, né, adaptada para eles. E eu falo assim, olha, então Ruth...
ela tá na linhagem de Jesus. Olha que interessante. Aí o Gustavo rapidamente quis pegar a Bíblia e falou: mamãe, então vamos ver lá. E sabia que em Mateus 1 já tem a genealogia. Ai, que então a gente foi lendo, tava o nome dela lá. Né? Então, muito legal. Então, assim, como que as coisas elas vão realmente se alinhando quando a gente prioriza esse lugar. Por graça de Deus, como eu falei, né, Clarice? Né? Não tem em mim nenhuma capacidade sobre isso. Realmente eu vejo que é a graça de Deus operando a partir desse perseverar no lugar secreto, né? E a graça é para todos, né, Marina? Sim. Todos estão convidados a esse lugar, né? Ainda que você não tenha tido a referência da sua mãe, ainda que a sua mãe não tenha tido referência da sua avó, mas todos são convidados a esse lugar de relacionamento com Jesus. Amém. Né? Vinde, né? Vinde a mim. Então, esse vinde a mim é para todos. Bom, eu acho que pelo horário aqui a gente já... tá bom, né? Deixar um gostinho para o próximo, né? Tem que deixar um gostinho para um próximo, por mim, né? eu ficaria falando sem limite. Tá bom. Mas, assim, eu quero te agradecer demais, Clarice, pela sua presença aqui, por ter aceito o convite, por ser essa irmã maravilhosa em Cristo. Gente, a Clarice, assim, eu tenho nela uma referência. Ela já me acudiu aí em alguns momentos. Eu conto muito com ela. É uma pessoa que só o fato dela existir, para mim, é um presente de Deus. Obrigada. Então, eu agradeço demais que você esteve aqui comigo nessa estreia. Obrigada. Que Deus abençoe muito você, a sua família. Amém. Tá? Amém. E é isso então, gente. Eu vou deixar para vocês linkado aqui na descrição do vídeo os livros que a gente citou aqui, se vocês quiserem também, de repente, comprar, investir, é importante também, mas não se esqueçam de investir na leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem seguir a Clarice também, ela também tá no Instagram, eu vou deixar também o Instagram dela linkado para vocês também conversarem com ela de repente, tá? É uma pessoa de Deus mesmo. Então, é isso que a gente tem que fazer, buscar essas referências, né? Porque a nossa jornada de mãe, né? Sim. Não é fácil. Então... E aí, qual Bíblia ler, qual tradução ler? Se alguém tiver dúvida, procura a gente Sim, orienta. Exatamente. Né? Se quiser uma dica assim, né? Também é importante. Quero agradecer demais o Joelma e o Leandro pela oportunidade que deram aqui pra gente também de estar aqui gravando esse podcast. Realmente também uma bênção, um presente de Deus para mim. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, até o próximo podcast, tá bom?